Ainda falando do Alto Vale do Itajaí, a propriedade daquele elemento que ateou fogos de artifício contra um monumento na Praça dos Três Poderes, na capital brasileira, a casa dele acabou pegando fogo no início da manhã de ontem. A nossa equipe de reportagem, através da Gabriela Senzuc, foi até o local para trazer mais detalhes do que aconteceu, quem foi, por que fez. E olha, vou falar para vocês, e eu falava sobre esse assunto semana passada, eu dizia do comportamento dessa mulher, não fazendo um julgamento, um pré-julgamento, mas a gente sabia de informações privilegiadas, inclusive passadas pela comunidade vizinha, a casa do elemento que era o ex-marido dessa mulher, e sabíamos do comportamento dela, da situação dela. Tudo isso a gente já tinha como conhecimento, que era uma dependente química, que era uma desequilibrada mental, e uma série de coisas, estou falando. E também a conivência dela em saber que ele queria jogar uma bomba no STF, que ele odiava o Alexandre de Moraes, boa parte também não gosta dele, e eu também não gosto. Então, assim, que sabe de tudo isso está acontecendo. Mas, diante dos fatos apresentados, ela sabia de tudo. Por que ela não comunicou às autoridades de segurança pública que ele levava perigo à vida alheia e à própria vida, hein? Ô, Gabriela Senzuc, ela foi que provocou o incêndio, veio com a gente, boa tarde. Foi por volta das 7 horas da manhã do último domingo que o 15º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência de incêndio. Quando a equipe chegou no local, no bairro Buda, o fogo já havia tomado parcialmente o local, de 50 metros quadrados. Foram usados 8.000 litros de água para combater as chamas. A ex-esposa de tio França teria colocado fogo no local e foi retirada de lá pelo vizinho, o seu Altair, com queimaduras de 1º, 2º e 3º grau em 100% do corpo. E quando eu olhei, eu vi que estava pegando fogo no rancho, onde eu guardo as minhas ferramentas. Eu saí correndo aqui, o portão fechado, pulei, quando eu vi ela estava queimando. Deitada queimando. Eu só tentei tirar ela do fogo, me queimei, não conseguia, joguei o cobertor. Consegui tirar ela fora, botei nas costas, a pele dela saiu na minha mão, botei lá naquele canto, lá na grama. A mulher foi então conduzida ao Hospital Regional Alto Vale e está em estado grave. Além dos bombeiros, a Polícia Militar, Civil e Científica também estiveram no local. Uma amiga da família que passava pela Avenida Barão do Rio Branco neste domingo pela manhã descreveu o tio França e sente muito pelo ocorrido. Eu vi ele praticamente ele nascer. Eu conheço os irmãos dele, conheço a mãe dele, conhecia o pai, tudo trabalhador, uma gente honesta, trabalhadeira, não tenho nada de falar de mal deles. Foi uma surpresa total. Eu sinto muito por ele, eu sinto muito pelos irmãos dele, pela mãe dele. Ele era uma pessoa muito querida. Querida, pelo jeito ele era uma pessoa querida. Mas você está tendo imagem antes e depois do fato ocorrido o incêndio ontem. Pela manhã, eram nem 7 horas da manhã e o bicho estava pegando. A gente está com imagens do incêndio, essa imagem é de antes, né? Quando foi semana passada. Agora vou botar a imagem depois do incêndio, que acabou atingindo. Então essa imagem aqui já é da semana passada. A imagem hoje pela manhã a gente tem que colocar. O fato é, gente, que nós temos uma situação que é pontual, agora já não é mais local que ele morava, onde ele tinha a empresa dele, sim, o fato é o incêndio. E o incêndio, olha, a senhora não quer ir presa, não. Por quê? Ela gritando depois do fato. Então pode mostrá-la. Ela teve queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Muito mal, foi conduzida ao hospital em Lages. Né? Tem um áudio aí e tal. Mas ela está totalmente fora de si. Outra coisa, essa mulher, ela ateou fogo na casa, e aí ela dizia, por que não deixaram eu morrer? Por que não deixaram eu morrer ontem pela manhã? Só que tem um raciocinar, eu estava conversando aqui fora do ar, vamos raciocinar. O que ela botou fogo na casa com o quê? Aí ela pegou uma garrafa, foi num posto de gasolina, botou gasolina numa garrafa de cerveja e jogou a gasolina e ateou fogo lá. Peraí, primeiro que ela não tinha nem como, não poderiam nem vender a gasolina para ela numa garrafa, se isso foi verdade, numa garrafa de cerveja.
Tem lá um vasilhame, né? Que é um produto para ser colocada a gasolina, que é o apropriado. Foi lá, comprou e atirou fogo. Não dá. Tem que ver quem foi, como foi a compra desse combustível. Foi numa garrafa de cerveja? Não pode, não pode. Eu faço um desafio a você. Vai sem essa bombona, até um posto de combustíveis. Vai com uma garrafa de cerveja, vai com qualquer outro produto, qualquer outro vasilhame e pede para colocar gasolina. Não colocam, não pode. E como é que foram vender dessa forma para essa mulher? Isso mostra o total desequilíbrio envolvendo ela e o ex-companheiro dela. Olha só. Agora o estado dela é delicado, inclusive a perícia no feito local, mas tem testemunhas que dizem: a gente viu ela com a garrafa de cerveja, mas com gasolina. E foi o que ela utilizou para atear o fogo, para queimar a casa. Olha, tem que fazer uma investigação sobre esse caso também, do posto de combustíveis que vendeu de forma indevida e irresponsável para essa mulher totalmente transtornada. Ela não é só transtornada porque aconteceu esse caso com esse homem aí, lá em Brasília, que ele acabou morrendo. Não. Ela já era virada da pá virada antes mesmo disso. Então, tá aí a situação e ponto final. É claro, o apreço que se tem pela pessoa, tudo, mas é um perigo, né? Contra ela mesma, assim como foi ele contra ele mesmo, pela paixão exacerbada, pelo extremismo executado em cima dessa situação que teve em Brasília na semana passada, o ódio dele. Vem comigo aqui. Agora, 1h37.